Me diz uma coisa, o que você faz quando você erra? Quando você pisa na bola, qual desses três comportamentos geralmente você tem? Normalmente, quando uma pessoa erra, comete alguma atitude que ela se envergonha, ela tem três tipos de comportamento. Ela se justifica, a maioria das vezes, ela se culpa, sente remorso, ou ela se arrepende. E você sabe a diferença entre esses três? Olha, a mais comum é a pessoa se justificar. É a atitude mais comum de todas. Né? É muito fácil para a gente arrumar uma desculpa para a gente não reconhecer o erro. É uma maneira da gente se proteger internamente, né? Então, quando a gente percebe que errou, pisou na bola, a gente se justifica às vezes para outras pessoas ou às vezes nem para ninguém. Na nossa mente mesmo a gente fala, mas também fulano que começou primeiro, por isso que eu agi dessa maneira. Ou, todo mundo faz isso, né? O que tem eu fazer? Não tem problema. Ou, depois o tempo resolve. A gente sempre está se justificando. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você se justifica, você está perdendo uma grande oportunidade de crescer. Não admitir o erro é o primeiro passo para o fracasso. Porque quando você não admite, não tem como você mudar. Como é que você vai mudar algo que você nem acredita que está ruim em você? Então, a primeira coisa que a gente não deve fazer é se justificar. Embora seja mais comum, é o primeiro argumento que a gente usa, ele não deve ser utilizado. Olha só, Adão e Eva. A Bíblia conta que quando eles estavam lá no jardim do Éden e Eva pecou, né? Adão pecou e tal, comeu o fruto que não podia, Deus falou assim, Adão, o que está acontecendo? Aí, não, a mulher que você me deu, essa mulher me enganou. E aí a mulher, não, foi a cobra. Então um jogava para o outro e eles se justificavam. E quando a gente se justifica, a gente não sai do lugar. O segundo comportamento que às vezes a gente tem, e ele é terrível, é sentir culpa, é ter remorso. Então, no primeiro comportamento da justificativa, você não assume que fez aquilo, você acredita que você tem um argumento que te levou a fazer aquilo. A culpa não é sua, foi por algum motivo, com razão que você fez aquilo. Esse é pior, porque você nunca muda com ele. O remorso também é terrível, ele é destruidor. No remorso, você reconhece que você errou, que você fez mal, mas aquilo ali te consome, sabe? Aquilo ali, você sente uma culpa terrível e o remorso pode te levar para a morte. Você tem que se livrar desse sentimento se você tem isso. A Bíblia conta que Judas traiu Jesus e ele sentiu remorso. E sabe o que aconteceu? Ele foi e se enforcou. Ele sentiu uma culpa tão grande de ter entregado um homem inocente, ele não conseguia conviver com aquilo. Então, às vezes, você guarda remorso no seu coração por uma atitude, por ter abandonado seu filho, por não ter dado atenção para sua esposa, por não ter sido uma boa esposa na época que você estava casado. Eu não sei qual é a culpa que você às vezes carrega, mas você precisa se livrar disso porque isso não te faz crescer. E o terceiro comportamento que uma pessoa pode ter, e é o correto, é o que a Bíblia ensina, é o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é quando você reconhece que errou, você assume, você fala, não, independente de tudo, de fulano ter começado, de ser isso, algo que todo mundo faz, eu errei, eu não devia ter feito isso. Mas você sente um arrependimento, uma tristeza que produz mudança em você. Então, quando você se arrepende, sabe qual é o primeiro sinal de que você se arrependeu? Você não torna a repetir o mesmo erro. Você não volta a repetir aquilo, porque você se sentiu tão arrependido. Vamos supor, sei lá, você abandonou uma pessoa e você sentiu remorso, aquilo ali te consome. Mas se você sentiu arrependimento, nunca mais na vida, quando alguém precisar de você, você vai abandonar. Nunca mais. Então, a gente só mostra evolução quando a gente arrepende. Jesus dizia, arrependam dos seus pecados, se arrependam. E você? Será que você tem se justificado dos seus erros? Será que você tem guardado um sentimento de culpa, de remorso? Ou você tem se arrependido? Olha, o ideal é que a gente se arrependa, a gente reconheça, a gente se entristeça por um tempo, por ter errado. É natural, mas que aquilo ali gere mudança. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Pedro traiu Jesus.
Quando fala que traiu Jesus, a gente lembra só de Judas, mas a Bíblia diz que Pedro, que caminhava com Jesus, que viu os milagres, que fazia tudo, estava ali do lado dele. Pedro traiu Jesus. No momento que Jesus estava ali indo para a cruz, ser crucificado, Pedro nega ele, fala: não, eu não conheço esse homem, não tem nada a ver com ele. Sabe, e Jesus olhou nos olhos dele, a Bíblia diz que ele sentiu uma tristeza tão grande, ele falou: o que que eu fui fazer? Mas sabe o que que o arrependimento produz? Vida. E Pedro se sentiu tão arrependido que ele falou: nunca mais eu vou fazer isso de novo. E Pedro viveu a vida inteira. Jesus morreu, ressuscitou e Pedro foi viver a vida dele inteira para pregar o nome de Jesus, para falar do amor de Deus. Tanto que as igrejas ficam falando: ah, não, Pedro foi o primeiro apóstolo, Pedro foi o primeiro papa. As pessoas ficam, as religiões ficam disputando Pedro, de tanto que ele se arrependeu de uma maneira tão linda, tão forte, que ele nunca mais negou Jesus. Ele assumiu Jesus para o mundo inteiro. Então, o que que você está fazendo que talvez você pode corrigir? Se às vezes você está com remorso, pare de se culpar, ou às vezes você está se justificando, assuma que você às vezes errou, sabe? Assuma para si mesmo, se arrependa e fale com Deus, fala: Senhor, eu não quero mais repetir isso. A prova de que você se arrepende é que você não torna a fazer aquilo. Você faz de tudo para fazer o oposto. Senão você só vai acumulando culpa. Ah, você fala às vezes assim: ah, eu me arrependi de tal coisa. Mas você volta a praticar, você não se arrependeu, você sentiu remorso. Mas você não se arrependeu, porque o arrependimento, ele traz fruto. Eu vou gravar um outro vídeo explicando isso. Mas eu espero que você tenha entendido e gostado, que você pratique o arrependimento, seja transformado, evolua e cresça. Deus te abençoe. Um abraço.